Amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Fábio Henrique da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e estamos aqui com vocês para estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical no programa EBD em Síntese. Este programa é de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, por meio da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical. Estamos neste quarto trimestre do ano de 2021, estudando lições bíblicas a respeito do apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Hoje nós vamos estudar na lição de número 4, lição do dia 24 de outubro de 2021, uma lição que tem como título Paulo, a vocação para ser apóstolo. O texto áureo da nossa lição de hoje se encontra em 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. E a verdade prática da nossa lição de hoje declara o seguinte: Deus chama pessoas para realizar grandes feitos no reino divino. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, você que é aluno, que é aluna da escola dominical, você que é professor, professora, superintendente da escola bíblica dominical. Nesta lição de hoje, lição 4, nós vamos revelar que Deus vocaciona atualmente os crentes para a sua obra, do mesmo jeito que o Deus chamou apóstolo Paulo, do mesmo jeito que Deus vocacionou Paulo para ser apóstolo, para trabalhar na obra dele, Deus também atualmente chama pessoas em todas as igrejas, sérias, dentro do povo de Deus, Deus chama pessoas para chamadas específicas. Na verdade, todo crente salvo, ele tem uma chamada geral para ser uma testemunha de Cristo. Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, portanto ide, fazer discípulos de todas as nações. Todos nós temos uma chamada geral para testemunhar de Cristo. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. No entanto, Deus chama alguns para exercerem ministérios específicos ou para realizarem algumas obras específicas. O Espírito Santo, ele distribui dons e talentos no meio da igreja, vocacionando e capacitando homens e mulheres para realizarem as mais diferentes tarefas dentro da obra de Deus. Então Deus, ele vocaciona e chama pessoas para realizarem trabalhos específicos. Então, na nossa lição de hoje, no primeiro tópico, nós vamos salientar o ponto de partida para a vocação de Paulo. No tópico 2, vamos enfatizar que a vocação de Paulo foi efetivada pelo Cristo ressurreto e, finalmente, vamos relacionar a vocação de Paulo com o aprendizado no deserto. Então, nós temos aqui uma lição muito interessante que vai refletir a respeito dessa questão de vocação, de chamada, e vamos aprender que Deus, ao longo da história, ele tem chamado homens e mulheres, vocacionado pessoas para fazerem a obra do Senhor. Então, antes de o apóstolo Paulo exercer a sua vocação, ele passou por um aprendizado no deserto. Ele teve algumas experiências importantes para se preparar melhor para realizar a obra do Senhor. Então, nesta lição de hoje, nós teremos uma visão geral de como Deus usa o tempo e as circunstâncias para formar um ministério útil para o reino de Deus. Então, Deus chama, mas entre a chamada de Deus e o momento que efetivamente a pessoa vai realizar aquele ministério específico para o qual Deus chamou, nós temos aí um tempo. Claro que esse tempo varia de pessoa para
pessoa, varia de pessoa para pessoa, Deus trabalha na vida de cada pessoa de uma forma particular, mas é necessário que haja essa preparação. Tópico 1 da nossa lição, o ponto de partida para a vocação de Paulo. O ponto de partida é a escolha divina, é a escolha de Deus, a chamada de Deus. E diz a palavra de Deus em Gálatas, no capítulo 1, versículo 15, o próprio apóstolo Paulo disse que aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Então, a vocação de Paulo foi estabelecida por Deus segundo a presciência de Deus. O que é que significa presciência? Significa conhecer antecipadamente, saber com antecedência. Na verdade, a presciência é um dos aspectos da onisciência de Deus. Só Deus é onisciente e só Deus também é presciente. Ele conhece todas as coisas previamente, antes que elas aconteçam. Então, na presciência divina, Paulo já foi chamado ali. Nós vamos ver no texto bíblico, lá em Atos capítulo 9, Jesus aparecendo a Paulo no caminho de Damasco e Jesus usando Ananias para ir lá orar por Paulo. Então, a chamada ministerial de Paulo se deu ali em Atos no capítulo 9. Porém, a gente vê somente que lá em Atos capítulo 13, o Espírito Santo diz lá na igreja de Antioquia: separe para mim a Saulo e a Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Então, dentro dos planos de Deus, na presciência divina, Deus já tinha separado e chamado Paulo para a sua obra. E isso é muito importante, a vocação. Hebreus capítulo 5, versículo 4 diz que ninguém toma para si esta honra, senão aquele que foi chamado por Deus, como foi Arão. Então é muito importante essa vocação divina, essa chamada divina. E o apóstolo Paulo, em Romanos 1:1, ele diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então ele foi chamado por Jesus para ser apóstolo, foi separado, santificado, santificado para realizar esta obra específica. 1 aos Coríntios 1:1, que é o texto áureo da nossa lição, Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e não pela vontade do homem, pela vontade de Deus. Gálatas 1:1, Paulo disse que ele era apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Então, Paulo, ele enfatiza bastante em várias de suas epístolas o caráter da sua vocação, do seu chamado, que veio do alto. Então, Efésios 1:1, ele diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e não a vontade do homem. Ele mesmo ensinou que quem deseja o episcopado, excelente obra deseja, mas o fato de alguém desejar não significa que foi chamado por Deus. Então, Deus chamou Saulo para realizar a obra de Deus, e nós vemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 15 e 16, Deus dizendo a Ananias, o Senhor apareceu a Ananias, mandou que Ananias fosse lá em Damasco, deu o endereço onde Paulo estava e orasse por Paulo. Então diz o Senhor a Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então, Jesus, ele falou para Ananias: vá lá, ore por Saulo de Tarso, para que ele volte a enxergar e seja cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque ele é um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Então, ele foi escolhido por Deus, vocacionado e escolhido por Deus. E o ministério de Paulo, conforme diz aqui o nosso comentarista no tópico 1.2,
foi um ministério na plenitude do Espírito. Depois de passar pela experiência do novo nascimento, Paulo recebeu a plenitude do Espírito, isto é, ele foi batizado no Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, mostra que quando Ananias chegou lá e disse: Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho, mandou que eu viesse aqui orar por você, para que você volte a enxergar e seja cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz que Ananias orou por ele e ele voltou a enxergar e foi batizado. Então, está implícito aí que esse batismo aí não foi batismo em águas, mas sim batismo no Espírito Santo. Foi a segunda finalidade da oração de Ananias. Ananias disse: eu vim aqui orar por você por dois motivos: para que você volte a ver, e segundo, para que você seja cheio do Espírito Santo. E o texto diz que quando ele terminou de orar, ele voltou a enxergar e foi batizado. Certamente aí fala do batismo no Espírito Santo de Paulo. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao final do primeiro bloco do nosso programa de hoje. Vamos fazer o primeiro intervalo rapidinho. Já já a gente volta. Continue conosco. Amém, meus irmãos, estamos de volta com o programa EBD em Síntese. Queremos saudar com a paz do Senhor a todos os ouvintes da Rádio Libertadora, FM 96.3, telespectadores da TV AD, canais 8 e 38, como também nossos internautas que nos acompanham semanalmente pela AD Mossoró Oficial, pelas redes sociais da Assembleia de Deus em Mossoró. Nós estamos estudando hoje a lição de número 4 deste quarto trimestre do ano de 2021, lição que tem como título Paulo, a vocação para ser apóstolo. Nós louvamos a Deus pela realização das nossas aulas de Escola Bíblica Dominical, já nas nossas classes separadas, individualizadas, com toda a possibilidade de interação entre professor e aluno. Graças a Deus por isso. Então, nós estávamos falando no final do bloco anterior a respeito do tópico 1.2 da nossa lição, onde fala que o ministério de Paulo foi realizado na unção e no poder do Espírito Santo, na plenitude do Espírito. Paulo foi batizado no Espírito Santo, recebeu o revestimento de poder do alto a partir daquela oração de Ananias com imposição de mãos. E nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos que naquelas viagens missionárias Deus usou Paulo muitas vezes para realizar grandes milagres. Queremos destacar aqui Paulo lá em Éfeso, capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, versículos 11 e 12, que diz assim: E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Observe que quem fazia as maravilhas extraordinárias não era Paulo, mas era Deus usando Paulo. Então Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Tamanho poder operava na vida do apóstolo Paulo. Então ele exerceu o ministério na plenitude do Espírito Santo. Foi um ministério marcado pela pregação poderosa, curas, sinais, prodígios e maravilhas, e é isto que caracteriza a evangelização bíblica. Nós, pentecostais, devemos pregar o evangelho no poder e na unção do Espírito Santo. Nós não podemos fazer a obra de Deus sem a atuação do Espírito Santo. Jesus disse em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então não podemos deixar de buscar e deixar de receber esse revestimento de poder do alto. O tópico 1.3 da nossa lição diz:
Deus mudou o nome de Saulo para Paulo? Aqui há uma pergunta. Muitas pessoas, ao cantarem aquele hino da harpa que diz que Saulo foi transformado em um Paulo, e às vezes essa frase leva alguns a pensar que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Na verdade, nós vamos aprender na lição de hoje que não foi bem assim. Embora seja comum na Bíblia a gente ver exemplos de pessoas que tiveram seus nomes mudados. Então, Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, mudou o nome de Jacó para Israel, Jesus alterou o nome de Simão para Pedro. Entretanto, isso não se deu com o nome do apóstolo Paulo. Não há qualquer menção disso na Bíblia. O que acontece é que ele era tanto chamado de Saulo como de Paulo. Ele tinha esses dois nomes. O nome Saulo, que é aportuguesado de Saul, ele é o nome que ele usava na época antes de ser apóstolo. Já o nome Paulo, que é aportuguesado de Paulus em latim, denota sua cidadania romana. Então, o nome judaico dele era Saulo, que é equivalente ao nome de Saul, lá do Antigo Testamento. E o nome romano dele era Paulo. Então, como o ministério dele se desenvolveu e buscava alcançar os gentios para Cristo, e os gentios, naquela época, aquelas nações todas dominadas pelo Império Romano, então ele usou o nome romano dele porque era mais fácil dele se comunicar dentro de todo o Império. Inclusive, ele tinha cidadania romana porque ele nasceu em Tarso. Ele era judeu, mas como nasceu em Tarso, da Cilícia, ele tinha cidadania romana por nascimento. Então, como o ministério dele buscava alcançar os gentios, o nome Paulo foi naturalmente usado no trabalho missionário e, consequentemente, nas escrituras canônicas do Novo Testamento. Então, na verdade, ele tinha os dois nomes. E quando começou o seu ministério de apóstolo, perante os gentios, aí o próprio livro de Atos dos Apóstolos já começa a chamar ele apenas de Paulo, não chama mais ele de Saulo. Em suas epístolas, ele se identifica apenas como Paulo. Tópico 2 da nossa lição: a vocação efetivada pelo Cristo ressurreto. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 3 a 6, a gente viu que Saulo viu o esplendor glorioso do Cristo ressurreto. Jesus apareceu a ele. Inclusive, Paulo, em 1 Coríntios 15, 8, o capítulo 15, que é o capítulo da ressurreição, Paulo relata ali várias aparições de Jesus após a ressurreição, e Paulo diz no versículo 8, e por derradeiro de todos apareceu também a mim como a um abortivo. Então, Jesus apareceu a Paulo depois da sua ressurreição. Então, Paulo teve aquele encontro ali com Cristo ressurreto. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 3 a 6. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouvi uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Então Jesus apareceu para ele ali no caminho de Damasco. Tópico 1.2: uma vocação inevitável para o apostolado entre os gentios. Versículos 15 e 16 diz assim: Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então, foi o que Jesus disse a Ananias. Deus escolheu Saulo de antemão para
fazer a obra, Deus escolheu Saulo, né, para que ele pudesse ser o apóstolo dos gentios. O apóstolo não foi ordenado em Jerusalém, nem por uma comissão de apóstolos formados por Pedro, João e Tiago, que eram os três, considerados as três colunas da igreja lá de Jerusalém, ou por nenhum outro apóstolo. A chamada de Paulo foi diretamente de Cristo Jesus. Gálatas capítulo 1, versículos 16 e 17 diz assim: E revelasse o Filho a mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Então, essa chamada de Paulo foi diretamente do céu. E a vocação mudou o rumo da vida de Saulo. A operação da graça salvadora na vida de Saulo promoveu uma mudança radical em sua vida. Mudou completamente. Jesus salvou ele e usou todos os dons e talentos de Paulo a serviço do Evangelho. Ele antes colocara todos os dons e talentos a serviço de oposição ao Evangelho, para perseguir a igreja. Mas agora Jesus chama ele para trabalhar na sua obra e ele agora vai servir a Deus. Cristo ainda chama pessoas, para frutificar no reino de Deus. Então nós cremos na vocação de Deus, na chamada de Deus, inclusive na revelação sobrenatural dessa chamada de Deus. Deus chama de diferentes maneiras e Deus confirma a chamada de diferentes maneiras, mas também Deus usa dons espirituais, a manifestação de dons espirituais para confirmar a chamada de alguém. Deus fala na igreja, etc. Inclusive lá na igreja de Antioquia, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, o Espírito Santo falou na igreja. Atos capítulo 13, versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Observe que Deus já tinha chamado Saulo e Barnabé para a obra, para o apostolado, para pregar o Evangelho, e chegou o momento de enviá-los para a missão transcultural, e diz a palavra de Deus que eles já estavam servindo. Lá na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, entre eles Saulo e Barnabé, estavam já servindo a Deus, orando, jejuando, e o Espírito Santo falou à igreja: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Muito bem, meus irmãos, vamos fazer mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta para o terceiro e último bloco da nossa lição. Continue conosco. A paz do Senhor, meus amados irmãos e irmãs, ouvintes e telespectadores do Sistema de Comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, ouvintes da Rádio Libertadora, FM 96.3, TV AD, canais 8 e 38, e internautas que nos acompanham nas redes sociais da Assembleia de Deus em Mossoró. Estamos hoje no programa EBD em Síntese, estudando a lição de número 4, lição que tem como título Paulo, a vocação para ser apóstolo. Então nós já vimos no tópico 1 a respeito dessa questão da chamada, da vocação, que é Deus quem chama, é Deus que vocaciona, e Deus chama quem Ele quer, no tempo que Ele quer, e Deus se responsabiliza por aqueles que Ele chama. E vimos no tópico 1 da nossa lição que o ponto de partida para a vocação de Paulo foi a presciência divina e a pessoa do Espírito Santo. No tópico 2, a visão gloriosa do Cristo ressurreto mudou definitivamente o rumo da vida de Paulo. E no tópico 3 da nossa lição nós vamos
falar sobre a vocação de Paulo e o aprendizado no deserto. Por quê? Porque quando Saulo se converte a Cristo, quando ele tem aquela visão ali no caminho de Damasco, quando Cristo ressurreto aparece a Saulo no caminho, então já ali Deus começa a falar com ele. Deus já começa a falar com ele e ele foi vocacionado e chamado por Deus logo no início da sua conversão. Gálatas capítulo 1, versículo 17, capítulo 1, versículo 15, Gálatas capítulo 1, versículo 15 a 18, diz assim: mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Então, irmãos, quando Deus chama alguém para fazer a obra dele, quando Deus nos chama para uma obra específica, não é por merecimento, mas é pela graça de Deus. E ele diz aqui, desde o ventre da minha mãe, isso por causa da presciência de Deus. Deus já sabia que Saulo de Tarso ia se converter ao Senhor. Deus já sabia, que ele ia aceitar Cristo como Salvador e por isso já tinha isso nos planos de Deus. Na presciência divina já estava nos planos de Cristo separar Paulo para o apostolado. Então, quando aprouve a Deus separar e chamar Paulo pela sua graça e revelar seu Filho em mim para que eu pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Então, esse tópico 3 da nossa lição vai refletir justamente sobre esse período que Saulo ficou lá no deserto da Arábia, a ida dele para o deserto. O ministério dele precisava de uma preparação austera, silenciosa, de comunhão com Deus e de reflexão. Então, deserto é lugar de reflexão, é lugar de meditação, é lugar de silêncio, para que a gente possa estar buscando a Deus, se desligando dessas coisas terrenas e estar mais ligado nos céus. Então, Paulo tomou o caminho da Arábia a sudeste de Damasco, porque tudo foi muito abrupto, tudo foi muito rápido, de uma hora para outra. Aquele homem que era perseguidor da igreja, de uma hora para outra, agora é crente, agora é cristão e já tem uma chamada, já tem uma vocação, mesmo sendo novo convertido. E isso foi confirmado também por Ananias, que era um crente piedoso lá de Damasco, quando vai lá na casa onde Saulo estava, ora por ele e diz que foi Jesus que mandou ele ir lá orar por ele e diz que ele é um vaso escolhido para levar o nome de Jesus diante dos gentios. Então tudo foi muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, em pouco tempo. Então ele precisou ir ao deserto para estar a sós com Deus e buscar mais a Deus e aprender mais do Senhor. E o tópico 3.2 da nossa lição fala das lições do deserto. E esse período que Paulo passou no deserto serviu para ele reavaliar a si mesmo diante de Deus, suas crenças e convicções judaicas, confrontando-as com a revelação da graça de Deus em Cristo Jesus. Então, Paulo tinha toda uma convicção equivocada a respeito de Jesus, a respeito do Evangelho, e por isso que Paulo era perseguidor da igreja. Mas agora que ele teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, então ele precisava buscar a Deus, buscar o entendimento do Senhor, aprender com Cristo para poder, assim, crescer na fé, amadurecer na fé e desempenhar o seu ministério de apóstolo.
Então, no deserto, ele aprendeu muitas lições e, ao tomar o rumo do deserto para refletir e aprender, o agora Paulo foi despido de toda a filosofia e religiosidade legalista do judaísmo. Então, ele começou a refletir e a ver que, embora ele fosse extremamente zeloso pela lei, embora ele fosse um fariseu exemplar, mas ele estava equivocado e errado em muitas coisas, Então ele precisava conhecer o verdadeiro evangelho que salva, que liberta, que transforma. Então ele também, no deserto, aprendeu que a imensidão do deserto esmaga o poder e a fraqueza do homem. Agora ele só pode depender de Deus. Então, por isso que ele diz, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, meus amados irmãos, é muito interessante essas lições no deserto. Todo obreiro, todo homem e mulher de Deus precisa estar matriculado na escola de Deus, na escola do deserto de Deus, para poder amadurecer espiritualmente, para poder adquirir envergadura espiritual, intelectual, devocional, emocional, para estar preparados para enfrentar os desafios do ministério. No deserto, as coisas de Deus são do modo como Ele quer e não como nós queremos. No deserto, Deus ensinou Paulo a ser o líder que ele precisava para expandir o seu reino. Então aqui nós queremos chamar a atenção da necessidade que tem o homem e a mulher que é chamada por Deus, de crescer espiritualmente, de amadurecer espiritualmente, para que haja um desenvolvimento integral da pessoa em todos os aspectos, para que assim ela adquira experiência, adquira estrutura para enfrentar os desafios do ministério, que por sinal são muito grandes. Então isso é importante. Obreiros que são forjados no dia a dia, trabalhando na obra de Deus, e ele vai crescendo. Então, meus amados irmãos, já estamos aqui partindo para a conclusão da nossa lição de hoje. Fica aqui essa lição a respeito do chamado, da vocação, assim como Deus chamou e vocacionou Paulo para realizar uma obra específica, Deus também hoje chama homens e mulheres de Deus para realizarem obras específicas. E nessa chamada de Deus, precisamos entender que o mérito não é de quem é chamado, mas de quem chama. O mérito é de Deus que chama e não nosso que somos chamados. A tarefa a ser realizada não pertence a quem foi chamado, mas a quem chamou. A obra é de Deus, a obra não é minha, não é sua, mas é de Deus que nos chamou. E terceiro, não se trata de um peso, mas de um privilégio concedido pela graça divina. Apesar de o exercício do ministério ter as suas tribulações características, suas dificuldades, as suas lutas características, mas mesmo assim nós servimos a Deus com alegria. E a Bíblia diz, servir ao Senhor com alegria. Embora em alguns momentos a gente esteja levando a preciosa semente, andando e chorando, mas também nós colhemos os molhos, nós trazemos os frutos desse trabalho, dessa semeadura. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, que Deus abençoe você, sua família, continue servindo a Deus com alegria, e se Deus chamou para realizar determinada obra específica, obedeça ao chamado de Deus, vá para o deserto de Deus, busque a Deus, busque crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que você possa fazer a obra de Deus e cumprir o chamado do Senhor conforme a vontade dele. Muito obrigado pela sua audiência, Deus abençoe você e até o próximo programa, se Deus quiser.